Eu sou a favor, assim, investiga, fez coisa errada, chilindró, irmão. Chilindró. Poucas ideias, Souza? Poucas ideias. Enquanto não fizer isso, o futebol brasileiro vai continuar da mesma forma. A impunidade vai continuar assolando o futebol brasileiro. Essa é a SAF do São Paulo. Era do Casares. Safadeza. E agora, esse cara não tem que ser só preso. Ele tem que devolver o dinheiro. Foca no Ministério Público, na polícia. E o Ministério Público vai arrebentar a gestão Casares. Pode ficar tranquilo. Vai arrebentar, mas vai arrebentar no meio. A minha única questão é, eu lamento, né, como torcedor são paulino, como apaixonado também pelo futebol, um clube que sempre foi um exemplo de gestão, hoje está envolvido num escândalo desse tamanho. Descobrindo que o Casares montou a SAF no São Paulo, né? A safadeza. A SAF do São Paulo. Boa. Essa é a SAF do São Paulo. Era do Casares. Safadeza. E agora, esse cara não tem que ser só preso. Ele tem que devolver o dinheiro. Provando. Porque, aí, eu vou colocar aqui em aspa, nobre conselho do São Paulo. Vocês são muito vagabundos se vocês deixarem tudo isso ficar só na polícia, no critério policial. Se vocês não levarem isso pro conselho, não expulsar o cara, não mandar devolver o dinheiro, vocês têm poder para isso. Ou tem. Você é um banana, o que você é? É uma vergonha, a SAF do São Paulo. Todo mundo fala que São Paulo precisa de uma SAF, já tinha uma SAF lá, a safadeza do Casares. E aí, tem que passar limpo o São Paulo, tem que expulsar os vagabundos, tem que processar e tem que devolver o dinheiro. Tá muito vergonhoso. São Paulo virou página policial, página policial, porque o nobre conselho não toma providência. O tal do Otem lá não toma providência. A safadeza tá geral. Certo, é a mesma situação do Corinthians, né? Assim, se os clubes muitas vezes querem, e o Corinthians depois de um certo tempo também no quadro associativo foi expulsando pessoas, se os clubes muitas vezes transformam essa situação em pizza, os inquéritos correm no Ministério Público, na polícia, e o Ministério Público vai arrebentar a gestão Casares. Pode ficar tranquilo. Vai arrebentar, mas vai arrebentar no meio. E aí não adianta não ser expulso, daqui a pouco vira caso de polícia, e aí é outro assunto. É outra história. E não é por... O São Paulo tá fazendo tudo, o conselho lá, o Macis que entrou no lugar do Casares, não, vem cá, vamos ver, de repente... Suspende, mas não expulsa. Suspende, mas não expulsa, tal. Mas ainda bem que já não está nas mãos do São Paulo. Né? Isso, exato. Como não esteve nas mãos do Corinthians. Né? Então está em outras esferas. E depois, uma das coisas curiosas que o Casares tinha aflição e ojeriza era o slogan pior presidente de todos os tempos. Vai ficando. Vai ficando, não, já é, né? Além de ter uma incompetência gigante, 1000 escândalos, né? E o impeachment, né? Pegou. Eu recebi uma mensagem hoje do Casares sobre a carta, né? Que ele soltou, a resposta que ele deu sobre as acusações, né? Por enquanto Segura. Deixa o Drago explicar um pouquinho para depois você falar o que você tem. Porque você perguntou para mim, filho cabrunco. Porque eu acho melhor ele trazer a informação e você vir com essa devolutiva. Não pode contextualizar. O cara tá no BO, você fala, não quero estar... Estou falando o que ele falou e a carta ele mandou para todos os veículos de comunicação sobre essas denúncias, né, que estão sendo. Cara, eu sou a favor, assim, investiga, fez coisa errada, chilindró, irmão. Chilindró. Poucas ideias, Souza? Poucas ideias. Enquanto não fizer isso, o futebol brasileiro vai continuar da mesma forma. A impunidade vai continuar assolando o futebol brasileiro e a gente vai continuar nessa desgraça que está os clubes brasileiros. E os clubes que estão organizados vão ficar nadando de braçada. É triste para um clube como o São Paulo, que era referência, né? Está hoje, né, nas páginas policiais, né? De investigação. E não é de agora, uma briga gigantesca por poder. E o clube no meio desse tiroteio todo, sem dinheiro, seu torcedor sofrendo, porque o maior patrimônio do clube é o torcedor, que não desistiu do clube, porque se tivesse desistido, o clube já teria fechado as portas. A gente vê pessoas que falam que amam o clube, na hora de provar esse amor, pedem caminhões de dinheiro. Então, e o clube fica no meio disso tudo. É triste para um clube que foi referência, para um clube onde todos os jogadores queriam jogar futebol. E hoje em dia o clube está estampando as páginas policiais, né? Ao invés de falar sobre estrutura, sobre organização, a gente vem aqui e vê
o nome do clube sendo ventilado nas páginas policiais. Mas, assim, eu não vejo outra saída a não ser uma investigação para que a polícia identifique se houve mesmo. E se houve, irmão, pode ser quem for. Tem que ser preso, tem que pagar, porque é inadmissível saquearem o clube, né, como o São Paulo, não só o São Paulo, mas a maioria dos clubes que estão sendo saqueados do futebol brasileiro, e um futebol pobre, um futebol caótico, né, dos clubes brasileiros que estão passando por isso, né, porque não é só o São Paulo, né, Juca? A gente está falando do São Paulo, ano passado foi o Corinthians, e assim vai. Mas se ninguém for punido, vai continuar da mesma forma, porque se fazem isso é porque a impunidade ainda assola o futebol brasileiro, assola a nossa sociedade. E o ex-presidente do São Paulo, Júlio César Casares, através dos seus advogados, mandou essa nota aqui para a Band, uma nota à imprensa, na verdade, dizendo o seguinte: a defesa de Júlio Casares, representada pelos advogados Daniel Bialski e Bruno Borragini, com vistas a restabelecer a verdade, reitera que todas as movimentações financeiras de Casares possuem origem lícita e legítima. No tocante à rubrica Ações Promocionais, reitera que tudo se acha regularmente acautelado na contadoria do clube. O numerário que transitou pela conta contábil do São Paulo, alocado nas movimentações financeiras em jogos e constante da pasta contábil, adiantamentos em jogos, foram disponibilizados pela diretoria financeira e contadoria do clube para serem utilizados em despesas recorrentes de, no mínimo, 172 jogos do São Paulo em diversas competições, ou seja, tudo com destinação certa, específica e formalmente contabilizada. Com relação a ingressos, esclarece que todos os diretores, conselheiros, coordenadores de grupos políticos, atletas e familiares têm cota determinada de ingressos cortesia para eventos que são sediados no estádio do São Paulo. Referidos ingressos, também disponibilizados para fins de relacionamento institucional e comercial, são permitidos pela política do clube, não possuem valor financeiro. Por fim, a defesa repudia de forma veemente o seletivo vazamento do conteúdo de investigações que tramitam por determinação do Poder Judiciário sob sigilo. Causa estranheza e inquietação que o parcial, está sublinhado, que a parcial inobservância do sigilo decretado pelo Poder Judiciário ocorra após o compartilhamento de peças selecionadas com o São Paulo. De toda sorte, a defesa e seu constituinte confiam na seriedade das instituições e autoridades que certamente apurarão e responsabilizarão os envolvidos. Assinatura do escritório de advocacia que cuida das questões do Casares. Ele sumiu. E assim, a maneira na qual o Júlio Casares saiu da presidência do São Paulo, então tudo que for se levantar a respeito dele, todo mundo vai criar aquela questão de realmente ele é culpado, mas também a gente tem que ter os pezinhos no chão e aguardar realmente os advogados dele estar se posicionando, tudo. A minha única questão eu lamento, né, como torcedor são paulino, como apaixonado também pelo futebol, um clube que sempre foi um exemplo de gestão, hoje está envolvido num escândalo desse tamanho, desse porte. Então, assim, é triste para quem torce para o São Paulo, é triste para quem é apaixonado por futebol, ver que as pessoas acabam aproveitando do clube, acabam aproveitando do momento para o seu bem pessoal. Então, assim, ninguém pensa em clube hoje. Então, nós estamos vendo muitos presidentes pensando somente no seu bem, na questão que te satisfaz. Então, isso é lamentável, Renato. E tem um detalhe, né? Porque vamos colocar que tudo esteja certo. Tem uma coisa que não pode ser desmentida. Na gestão Casares, o São Paulo aumentou a sua dívida em 500 milhões em 5 anos. Então, isso basta.